Antes de orarmos juntos, quero te convidar a refletir comigo sobre uma verdade espiritual que muitas vezes ignoramos no dia a dia. Existe uma guerra acontecendo agora, não com armas, mas por dentro de você. Por trás de cada tristeza repentina, cada pensamento de desistência, cada crise de fé, há uma batalha espiritual sendo travada pela sua alma, sua mente e seu futuro. Não é exagero, não é metáfora, é real. Jesus, em João 10:10, deixou isso claro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas não são palavras poéticas, são alertas. Existe um inimigo que não quer apenas te atrapalhar. Ele quer te parar. Ele quer te ver seco por dentro, desconectado da presença de Deus, anestesiado espiritualmente, sem forças para orar, sem vontade de viver. Talvez você esteja sentindo isso agora. Já teve mais fé, já sentiu mais alegria, já foi mais apaixonado por Deus, mas a vida te feriu. Vieram decepções, perdas, dores que você nem consegue explicar. E pouco a pouco, aquela chama dentro de você foi apagando. Você ainda crê, mas cansado. Você ainda ora, mas com um nó na garganta. Eu sei, Deus sabe, mas isso não é o fim da história. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus, reacende em mim o fogo que o mundo tentou apagar. Compartilhe com alguém que está cansado, mas não quer desistir. Você já se sentiu atacado exatamente quando estava mais fraco? Como se algo ou alguém soubesse o momento exato em que você não aguentaria mais um peso. Isso não é coincidência. O inimigo da sua alma é estratégico. Ele não vem de forma escancarada. Ele espera, observa, estuda seus padrões. Ele sabe quando você está cansado. Ele percebe quando o silêncio de Deus te incomoda mais do que de costume. Ele percebe quando suas orações viram suspiros e quando sua esperança começa a se calar. E é nesse momento que ele sussurra mentiras. Você não é suficiente. Isso nunca vai mudar. Deus esqueceu de você. Mas a verdade é que você ainda está de pé, ainda está aqui. Mesmo ferido, mesmo cansado, algo dentro de você se recusa a desistir. Isso é fé. Isso é o Espírito Santo te sustentando quando você acha que não tem mais forças. Você precisa saber disso. O inimigo quer matar sua fé, porque sabe o quanto ela é perigosa. Fé move o céu. Fé transforma destinos. Fé derrota gigantes. E mesmo que a sua esteja pequena como um grão de mostarda, Deus ainda faz milagres com sementes pequenas. Ele não exige perfeição. Ele só quer o seu coração. Não permita que as circunstâncias te afastem dele. Deixe que a dor te leve mais fundo, mais perto, mais íntimo da presença de Jesus. Se você ainda acredita, mesmo que com pouca força, comente: minha fé não vai morrer. E marque alguém que precisa ouvir isso hoje. A dor pode ser uma das professoras mais cruéis, mas também uma das mais profundas. Ela nos arranca das zonas de conforto, quebra as ilusões e nos força a encarar a vida como ela realmente é. E, em meio a esse caos, Deus sussurra: eu estou aqui. Você pode não ter percebido ainda, mas muitas vezes é no vale que conhecemos o pastor. É quando tudo desmorona que entendemos que Ele é a rocha. É quando todos se afastam que sentimos que Ele nunca nos deixou. A dor pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. E essa escolha é nossa. Podemos nos revoltar, fechar o coração e nos afundar no vazio. Ou podemos entregar os cacos nas mãos daquele que reconstrói tudo com perfeição. Deus nunca desperdiça uma lágrima sua. Ele vê cada dor que você tenta esconder dos outros. Ele entende as orações silenciosas, os choros abafados, os momentos em que você finge estar bem só para não preocupar ninguém. E Ele diz: venha a mim mesmo quebrado, eu te restauro. Não pense que a sua dor te desqualifica. Pelo contrário, ela pode ser exatamente o instrumento que Deus usará para te aproximar ainda mais dele, para te moldar, te amadurecer e um dia te usar para curar outros. Se você crê que Deus ainda pode transformar sua dor em propósito, comente: Senhor, faz de mim um testemunho vivo, e envie essa mensagem para quem está sofrendo em silêncio. Você já se perguntou por que certas coisas, mesmo quando você ora, jejua, chora, ainda assim desmoronam? Por que portas se fecham? Por que pessoas vão embora?
Por que sonhos aparentemente morrem? A resposta nem sempre vem na hora, mas, com o tempo, aprendemos que nem toda perda é um castigo. Algumas são livramentos. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas são redirecionamentos. E nem todo fim é um fracasso. Alguns são o início de algo maior. Deus trabalha de forma diferente da nossa lógica. Ele vê o todo. Enquanto a gente só enxerga o agora, Ele já está lá na frente, preparando algo que ainda não conseguimos entender. Às vezes, Ele permite que algo caia para mostrar que estava construído sobre areia. E então, com amor, começa a erguer algo sólido, algo que nem o tempo nem o inferno poderão derrubar. Você pode até achar que está no fim da linha, mas Deus está apenas começando uma nova história. Ele é especialista em recomeços. Ele transforma túmulos em jardins. Ele transforma lágrimas em colheitas. Você não foi esquecido. Você está sendo moldado. Se você crê que Deus ainda está escrevendo sua história, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. E envie esta palavra para alguém que precisa recomeçar. Existem dias em que levantar da cama já é uma vitória, em que colocar os pés no chão e dizer eu continuo é mais poderoso do que qualquer pregação, porque mesmo sem forças, você não desistiu. Mesmo em meio à dor, você está aqui, lendo essa mensagem. E isso tem um peso enorme no mundo espiritual. O inimigo não teme pessoas que nunca caem. Ele teme aqueles que, mesmo caídos, ainda creem. Ele teme quem foi ferido, mas não ficou amargo. Quem chorou, mas não deixou de adorar. Quem sangrou, mas continuou confiando em Deus. Isaías 40:31 nos lembra disso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Não é sobre você ser forte o tempo todo. É sobre saber onde buscar força quando tudo dentro de você se sente fraco. Esperar no Senhor não é passividade. É uma escolha ativa de dizer, mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem sentir, eu continuo. E quando você faz isso, algo acontece. O céu se move. O Espírito Santo sopra novo ânimo sobre sua alma. Você começa a caminhar diferente. O peso ainda existe, mas agora quem carrega com você é o próprio Deus. Se você escolhe continuar mesmo cansado, escreva: Senhor, renova minhas forças. E compartilhe essa palavra com alguém que está quase desistindo. Em meio às batalhas da vida, é fácil esquecer quem você é. As circunstâncias gritam, você falhou. As vozes ao redor dizem, você não vai conseguir. E os sentimentos tentam convencer, você é fraco demais. Mas há uma verdade que permanece, mesmo quando tudo mais parece instável. Você é filho do Rei. Você não é definido pelo seu passado. Não é rotulado pelos seus erros. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus declarou. Escolhido, amado, separado, perdoado, fortalecido, mais que vencedor. 2 Timóteo 1:7 nos lembra, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que você não precisa viver dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida. Deus te revestiu de autoridade espiritual. Ele te deu poder para enfrentar o que parece impossível, amor para suportar o que parece insuportável e equilíbrio para andar com firmeza em meio ao caos. Você não está perdido. Você está sendo relembrado de quem sempre foi. E o inferno treme quando você se lembra disso, porque um filho de Deus, consciente da sua identidade, é um perigo para as trevas. Se você sabe que pertence a Cristo, declare nos comentários, eu sou filho do Rei, e compartilhe essa verdade com quem esqueceu o valor que tem. Quantas vezes você achou que Deus estava longe, só porque a dor era grande demais? Quantas vezes sentiu que por estar fraco, confuso ou até revoltado, Ele havia te deixado de lado? Mas ouça com atenção, Deus não se ofende com sua dor. Ele não se assusta com seus questionamentos. Ele não recua diante das suas lágrimas. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que Ele se aproxima. A Bíblia diz que Ele é perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Ele não espera que você venha com palavras bonitas ou força fingida. Ele quer o seu real, sua dor sem filtro, seu clamor sincero, sua alma despida. Jesus nunca rejeitou os feridos. Ele tocava os intocáveis, curava os desprezados
restaurava os invisíveis, e Ele continua fazendo isso hoje. Ele te convida: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Mateus 11, 28. Você não precisa fingir que está bem para se aproximar de Deus. Ele prefere sua verdade ferida do que sua performance perfeita. Nos braços dele, você pode desabar sem medo, pode chorar sem vergonha, pode respirar fundo e dizer: Senhor, me segura, porque eu não sei como continuar. Se você precisa desse abraço de Deus hoje, escreva: Jesus, eu venho a ti. E compartilhe com alguém que precisa saber que ainda pode correr para os braços do Pai. Talvez você olhe para a sua vida agora e só enxergue ruínas, cicatrizes abertas, portas fechadas, orações que pareciam não ter saído do chão. Talvez você ache que já passou tempo demais, que já errou demais, que já é tarde demais. Mas eu preciso te lembrar: enquanto Deus está no controle, nunca é o fim. Você serve a um Deus que ressuscita mortos, que transforma choro em dança, que escreve finais completamente diferentes daqueles que o mundo previa. O seu fim pode ser apenas uma vírgula nos planos de Deus. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nem tudo vai fazer sentido agora. E tudo bem, Deus não pediu que você entendesse. Ele pediu que você confiasse. O silêncio dele não é ausência. A espera dele não é negligência. Às vezes, ele demora porque está caprichando, está te protegendo de atalhos que te destruiriam, está te preparando para algo que exige maturidade espiritual. Você não foi esquecido, você está em processo, e Deus é fiel para completar aquilo que começou. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ainda que não seja no seu tempo, será no tempo perfeito. Se você acredita que Deus ainda está trabalhando nos bastidores, comente: eu confio nos teus planos, Senhor. E envie esta mensagem para quem acha que tudo acabou. Chegou o momento de parar de apenas sobreviver e começar a lutar espiritualmente com a autoridade que Deus já te deu. Você não é um coadjuvante da própria história, sendo arrastado pelas circunstâncias. Você é templo do Espírito Santo. Você é embaixador do reino de Deus. Você é soldado em batalha. E o seu general jamais perdeu uma guerra. Romanos 8:37 declara com poder: em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. Isso não significa ausência de luta, mas vitória garantida ao final dela. Levante a cabeça. Declare com fé: eu não sou aquilo que o inimigo diz. Eu sou aquilo que Deus diz. Você não é um derrotado. Você é um sobrevivente. Um guerreiro em construção. Cada queda te deixou mais forte. Cada dor te fez crescer. Cada batalha te aproximou do verdadeiro propósito. O inferno pode tentar te parar, mas não pode impedir os planos de Deus. E sabe o que o diabo mais teme? Um filho de Deus que se levanta depois de ser ferido, que ora mesmo em meio ao caos, que continua louvando mesmo quando a alma grita. Porque esse tipo de fé move os céus. Se você está se levantando hoje como guerreiro, declare com ousadia: eu sou mais que vencedor. E compartilhe esta verdade com quem precisa lembrar da sua força em Deus. Chegamos ao fim desta jornada, mas é apenas o começo da transformação que Deus quer operar em você. Ele te ama profundamente, conhece cada detalhe da sua história e está pronto para agir na sua vida. Não importa o que você tenha enfrentado, o que você tenha perdido ou as feridas que ainda carrega, Ele quer restaurar, renovar e dar vida em abundância. Vamos juntos orar. Senhor Jesus, reconheço que há um inimigo que tenta roubar minha paz, minha esperança e minha fé. Mas hoje eu declaro que Tu és o meu protetor, meu Salvador e meu maior amor. Eu me entrego totalmente a Ti. Renova minha força, restaura minha alegria e guia meus passos na Tua verdade. Que eu possa ser um testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo me encha, me fortaleça e me faça mais que vencedor para a honra e glória do Teu nome. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, não deixe passar em silêncio. Digite amém nos comentários para declarar sua fé e fortalecer a comunidade ao nosso redor. Se precisa de oração especial, escreva aqui. Estamos juntos em comunhão e apoio. Lembre-se, você é amado, sustentado e vitorioso em Cristo.
nunca está sozinho.